Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 6. Enquanto você localiza esse texto bíblico, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui nessa noite para que juntos possamos prestar um culto ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Louvo a Deus pela vida do pastor Gisiel, irmã Patrícia, esse casal tão abençoado que aprendemos a amar, trabalhamos juntos, tanto em Uvaranas como no setor, e que Deus tem muito para realizar na vida deles, como através da vida deles neste lugar. Deus abençoe também a liderança dos jovens desta congregação, na pessoa do nosso amigo Júnior, que Deus continue lhe abençoando poderosamente, a todos os demais que compõem a diretoria dos jovens dessa casa, bem como a todos os jovens que aqui estão. Deus vos abençoe em Cristo Jesus e a toda a igreja do Senhor que aqui está. Deus abençoe. Eu trago um abraço do nosso pastor Arthur Duarte, e de toda a nossa subsede de Uvaranas, onde congregamos. Um abraço também da minha esposa, não pôde estar, a irmã Patrícia falou que vai pegá-la depois, mas hoje ela não pôde me acompanhar, mas trago um abraço dela a toda a igreja. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 9, está escrito: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podeis vos assentar, queridos. Eu pedi a Deus uma palavra para essa noite, e já faz alguns dias que Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito desse texto que ora lemos, que é um texto bastante conhecido por todos nós que estamos aqui. Tenho por certo que todos nós conhecemos, porque já oramos esse texto. E desde ontem, Deus começou a falar mais intensamente ao meu coração, e hoje eu passei a entender que é da vontade de Deus que sejamos ministrados por intermédio desta palavra que ora fora lida. Como disse, é um texto extremamente conhecido, porque todos nós que estamos aqui, nem que seja uma vez na vida, já oramos esta palavra, esta oração, este texto. Jesus havia subido ao monte e estava pregando a uma multidão que estava ali para ouvir a ministração de Jesus Cristo. O famoso Sermão do Monte, as famosas bem-aventuranças. Um culto que vai durar por volta de 6 horas, onde Jesus está ministrando, Jesus está pregando, Jesus está ensinando.
não somente a respeito das bem-aventuranças, mas Jesus também está dando aos seus ouvintes algumas lições, alguns ensinamentos a respeito de características que precisam ser encontradas em nós para que possamos viver a total vontade de Deus para as nossas vidas e procurarmos a cada dia mais vivermos da forma que Deus quer que vivamos. E o capítulo de número 6, aonde encontra-se estes versos que aqui foram lidos, Jesus está dando um ensinamento aos seus ouvintes. Porque perceba que há entre os discípulos um clamor manifesto a Jesus. O doutor Lucas, quando escreve o Evangelho de Jesus, no capítulo de número 11, ele vai descrever esta oração como resposta de Jesus aos seus discípulos que haviam indagado a Jesus como deveriam orar. Esta oração que está sendo proferida por Cristo nada mais é do que uma resposta de Cristo à indagação dos seus discípulos. Vejamos que antecedendo estas palavras, Jesus começa a dar alguns princípios de vida, alguns ensinamentos para aqueles que o ouvem. Jesus começa a falar como é a maneira que uma pessoa deve se portar. Primeiramente, Jesus inicia o capítulo de número 6, dizendo a respeito daqueles que contribuem, ou seja, que ajudam aos necessitados. Perceba que algumas traduções, como a minha, está expressa a palavra esmolas. Esmolas no sentido de contribuições, de ajuda àqueles que necessitam ser ajudados. E Jesus começa ensinando que aqueles que ajudam aos outros, que ajudem em secreto. Jesus está demonstrando que aquilo que eu faço pelo meu próximo, aquilo que eu faço pelas pessoas, eu não preciso sair contando para todo mundo. Eu ajudei A, eu ajudei B, eu ajudei C. Porque se eu cometer tal ato, eu estarei já recebendo o galardão das pessoas que vão me ouvir, e não aquilo que Deus tem. Jesus está dizendo, se eu quiser receber da parte de Deus para mim a recompensa por fazer o bem para alguém, não se faz necessário que eu saia falando para todo mundo, eu ajudei alguém, eu fiz isso para alguém, eu ajudei tal casa, eu ajudei tal pessoa. Não, Jesus está dizendo, apenas faça, porque o Pai está contemplando todas as coisas. Porque quando você fizer em secreto, quem vai te recompensar é o Pai que está nos céus e está te vendo atender e estender a mão ao seu próximo. Jesus ainda segue dizendo, aquele que jejuar também não precisa sair dizendo, eu estou jejuando. É claro, obviamente,
que às vezes quando você decidir jejuar na sua casa, dentro do seu lar, muitas das vezes com o seu cônjuge, com a sua família, quando lhe for oferecido algum alimento, você até vai falar: olha, hoje eu não vou me alimentar, porque resolvi me consagrar ao Senhor. Mas o que Jesus está falando que é errado, é alguém querer chegar diante das demais pessoas, ao público, e dizer: eu estou jejuando, eu estou me consagrando, no intuito de querer se aparecer, no intuito de querer se amostrar. Jesus está dizendo: se você fizer isto, de Deus você não receberá nada, porque ao momento que alguém souber, pelo fato de você ter feito algo para se aparecer, das pessoas você já receberá o teu galardão. Mas quando você faz em secreto, a fim de que o Pai veja que você está desejoso de se consagrar ao Pai, para que a carne seja mortificada, para que você tenha mais intimidade com o Pai, basta o Pai ver, porque a recompensa virá do Pai que está te vendo em secreto. Agora perceba que Jesus continua. Primeiro ele fala da ajuda, depois do jejum, e agora Jesus vai falar da oração. Jesus está dizendo, no versículo de número 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Por que é que Jesus está dizendo isto? Porque se você voltar no versículo de número 5, ele vai dizer: tu, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus não está querendo dizer que é errado você tomar uma postura de algum momento, quando se ver necessário, se colocar em condição de oração na rua, diante dos homens, em público. Não é isto que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo condenar é a prática de algumas pessoas que não tinham vida com Deus nas suas casas, que não tinham vida de secreto com Deus, mas quando estavam diante dos outros, queriam se fazer de pessoas espirituais, de pessoas que tinham vida secreta com Deus, de pessoas que tinham vida de intimidade. Mas sabe o que não entendiam estes? É que pode até enganar o homem, mas Deus ninguém engana. Porque quando Deus olha para esta casa, porque quando Deus olha para a sua igreja, Deus sabe quem é de verdade, quem não é, quem faz só para se aparecer, mas quem faz daqui continuidade daquilo que começa na casa. O culto não começa aqui, a
Vida de oração não começa aqui. Vida de oração começa dentro da minha casa, dentro do meu quarto. De nada adianta eu me levantar para orar aqui se eu não dobro os joelhos na minha casa, se eu não tenho vida com Deus na minha casa. Para quem pensa que pode só fazer quando está diante dos homens, receberá o galardão dos homens. Mas para aquele que faz daqui continuidade do que começou na casa, a recompensa não vem dos homens, a recompensa vem do Pai, a recompensa vem de Deus. Sabe o que é interessante? É que o Pai está querendo dizer: não haverá resposta pública se não tiver vida em secreto. A recompensa que vem de Deus publicamente está condicionada à atuação de uma vida prática devocional em secreto. Quando Jesus vai dizer, no verso que ora lemos, 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Ele está dizendo: quer me achar? Vai para o secreto, porque é o secreto ambiente que eu estou. Sabe por que é que tem muita gente que até vem para o culto, frequenta culto, mas não consegue viver uma vida cheia do Espírito, porque infelizmente só quer fazer aqui. E se só querer fazer aqui, infelizmente não vai ter como achar Deus, porque eu começo achando Deus no secreto da minha casa. Quando Cristo está falando de fechar a porta, Ele está falando da privacidade do meu lar, Ele está falando da intimidade da minha casa. Não tem como uma árvore produzir frutos se as suas raízes não estiverem saudáveis. A ausência de fruto identifica problema na raiz. E eu vou falar porque Deus está me mandando. A problemática que muitas das vezes passamos anos e anos e não produzimos frutos é porque as nossas raízes já estão morrendo, porque isso daqui se tornou apenas um hobby, mas o secreto já não tem mais, a vida com Deus já não tem mais. Mas Deus veio hoje nesta casa para te dizer: o quarto vai voltar a ser frequentado, não apenas para você descansar o teu corpo, mas para você ter vida de oração. Deus veio nesta casa para dizer: você vai voltar a frequentar o secreto, porque eu estou te esperando no secreto, porque eu te encontro no secreto. Se você tiver coragem de entrar no secreto, eu te encontrarei no secreto, te ouvirei no secreto, me manifestarei no secreto, mas também te honrarei publicamente diante dos homens. Calabassori calamarai, o calabassori amarrai. Não precisa responder para mim nem para quem está do teu lado como está a sua vida no secreto. O Pai está te esperando lá. Será que você tem se encontrado com Ele? Não dá certo se a gente não ora.
A vida com Deus é uma vida de meditação na palavra, mas uma vida de oração, porque a oração é combustível, porque a oração me dá força, porque a oração me faz chegar mais perto de Deus. Jesus foi o maior exemplo de oração. Em todo tempo Jesus orava. Os homens que foram usados por Deus na Bíblia foram homens de oração, que pela força do Espírito de Deus deixaram um legado para nós, mas sempre viveram uma vida de oração. Sem oração não dá. Sem oração a igreja morre. Sem oração a igreja fecha as portas. Sem oração não tem presença. Mas hoje Jesus veio aqui para dizer para mim e para você: o secreto vai voltar a ser frequentado. Deus veio aqui nesta casa para dizer: eu estou levantando jovens, adolescentes, homens, mulheres que terão prazer na vida de oração. Na vida de oração, aqui será resultado do que começou na casa. Não é baraga séria. E é por enxergar isto que os discípulos vão chegar para Jesus e vão dizer: ei, ensina-nos. Ensina-nos a orar. Os judeus, como todos sabem, eles têm oração para todo tipo de finalidade. Só que eles começaram a perceber que a forma como Cristo orava era uma forma que produzia efeitos. Porque infelizmente alguns dos judeus, como o próprio texto vai mostrar, faziam apenas para se aparecerem, apenas para ter imagem de espirituais, apenas para chamar a atenção das pessoas para si. O propósito não era correto, a atitude não era correta. Se levantar em oração desta forma, é até por isto que Jesus vai utilizar a expressão: não seja como eles, que se utilizam de vãs repetições. Jesus não está querendo dizer que eu não posso repetir alguma coisa que eu orei no dia anterior. Não, o que Jesus está querendo dizer é que eles sempre viviam na mesma mesmice, palavras vazias, atitudes errôneas. Não era uma oração verdadeira. E os discípulos começam a perceber que a oração de Jesus era diferente. Jesus orava e o Pai respondia. Isso me chama a atenção, porque eles não vão chegar para Jesus e dizer: ó Jesus, ensina-nos a pregar, até porque eles sabiam que Jesus é o maior pregador da história. Certo dia, na festa de tabernáculos, uma festa que gerava para a cidade um bom resultado financeiro, as pessoas deixam a festa para ouvir Jesus Cristo pregar, e eles, preocupadas, autoridades da época, chamam seus soldados e vão dizer: olha, vão até Jesus e façam o
de falar, prendam ele, tragam ele para cá. Os soldados até vão, mas de repente os soldados estão voltando novamente, e no momento que voltam, vão olhar para os soldados, as autoridades, e vão dizer: aonde é que está Jesus? Por que é que não trouxeram? Aqueles soldados vão dizer: olha, nós não conseguimos trazê-lo, porque nunca ouvimos alguém falar como fala este homem. Eles estavam querendo dizer: a gente já viu muita gente falar, muita gente pregar, mas como ele prega, não tem ninguém igual. A palavra é poderosa, a palavra mexe com a gente. Interessante é que Jesus é um grande pregador, o maior de todos, mas mesmo assim os discípulos não vão chegar e dizer: ensina-nos a pregar. Eles não vão chegar para Jesus e dizer: ensina-nos a liderar, sendo que Jesus é o maior líder da história. Não, eles vão chegar para Jesus e vão dizer: ensina-nos a orar. Por quê? Porque os discípulos entenderam que a boa pregação é resultado da oração, que a boa liderança é resultado da oração, que o bom louvor é resultado da oração. Eu vim pregar nesta noite que Jesus desceu nesta casa para dizer: eu estou levantando do meio desta casa pregadores, cantores, homens e mulheres cheios do Espírito, mas que quando subirem aqui não serão mecânicos, mas serão cheios do Espírito de Deus, porque terão uma vida de oração. Calama séria. Ensina-nos. Aí Jesus vai ensinar. Entenda que o que Jesus está fazendo é dar aos discípulos um protótipo de como deve ser a oração. Jesus não está querendo dizer, pastor Gesiel, que a partir daquele momento eu só tenho que orar o Pai Nosso e pronto. Não. Também não está querendo dizer que eu não posso orá-lo. Não. Jesus está dando um modelo de oração. O que precisa existir na oração para que ela seja verdadeira e tenha efeito, que chegue ao Pai e haja resposta, mas que a minha conduta também venha a condizer com aquilo que eu apresento. Porque entenda, eu posso orar todos os dias o Pai Nosso, mas de nada vai adiantar se eu não me encaixar nos critérios da essência desta oração. O primeiro momento, Jesus está dizendo: quando orares, orem assim: Pai Nosso. Perceba que Jesus está anulando a ideia de um Deus estranho, anulando qualquer ideia de um Deus desconhecido. Jesus está inserindo neles o entendimento de uma paternidade. Por quê? Porque isto revela o propósito para o qual Cristo verdadeiramente veio. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, para que por intermédio da morte vicária
vicária de Cristo, nós fôssemos perdoados. E sabe o que eu gosto? É que até então a gente não era visto como filho, mas Jesus quer que nós entendamos que por intermédio dele, o mesmo Pai de Cristo é o Pai meu e Pai teu. Por isto que Paulo vai escrever na carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 15: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temeres, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Paulo também vai escrever na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 26: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo ainda escreve no verso 6, capítulo 4 da carta aos Gálatas: e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seus filhos aos vossos corações, que clama Abba, Pai. Jesus está querendo que eu e você entendamos: quando você se achegar na presença de Deus, você não precisa chegar pensando que está na presença de um presidente, a qual você tem que chegar dizendo Vossa Excelência. Não. Quando você se chegar diante de Deus, você está chegando diante daquele que é o teu Pai, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Se é o teu Pai, você tem acesso livre. Se é o teu Pai, você tem vínculo de intimidade. Eu não estou pregando para uma igreja formada por estranhos. Eu estou pregando para uma igreja que, por mais que você seja fraco, falho, limitado, quando o papai olha para cá, ele olha e te diz: tu és meu filho, tu és a minha filha, eu sou o teu pai. Só que entenda, ele é pai, mas ele não é pai exclusivo meu. E Jesus quer que eles entendam que eles são filhos, porque entendendo que são filhos, eles vão ter maior facilidade para dialogar com aquele que é pai, para ter comunhão, para ter intimidade, para se achegar. Mas Jesus quer que entenda: o Pai não é exclusivo só do João, não é exclusivo só do Pedro. É Pai nosso, é Pai meu, é Pai teu, Gesiel, é Pai teu, Júnior, é Pai de todos nós que estamos aqui. Eu preciso entender que a linguagem de Cristo está querendo que seja identificada, que se Ele não é só meu Pai, mas é Pai teu também, como filho e como filha de um mesmo Pai. Não tem como a gente querer chamar a atenção dele e viver uma vida sem unidade com os nossos irmãos. Não tem como eu viver uma vida tendo ele como pai, mas não gostar de A e de B, que frequenta a mesma igreja que eu, que é filha, que é filho do mesmo pai que eu. Se eu tenho inimizade com alguém, eu tenho inimizade com um filho do mesmo pai, que é meu pai também. Eu vim pregar sobre um pai nesta noite, que não é
pai exclusivamente do Diego, mas é pai do Gesiel, é pai da Patrícia, é pai teu, é pai da sua casa. E ele veio nesta noite para dizer: como filhos e filhas dele, não existe como o pai ter prazer na casa se os filhos não tiverem comunhão uns com os outros. Eu vou liberar uma palavra profética, porque eu sinto um peso sobre os meus ombros para liberar isto daqui. Deus está dizendo hoje: eu estou gerando uma comunhão nesta casa que surpreenderá todos, e por causa desta comunhão haverá crescimento, haverá produção de frutos. Filhos e filhas vão se achegar, porque servimos ao mesmo Pai. Porque pai tem que usar mais eu do que ele, do que ela. A verdade é assim. Gesiel não dá para usar, que só tem um filho. Mas um pai que tenha 2 filhos aqui, se o filho A chega para você e diz: pai, me ajuda, você vai ajudá-lo. Mas se o filho B chega para você e diz: pai, me ajuda, você vai negar? Da mesma forma que você quer ver o A bem, você quer ver o B bem. Mas por que é que às vezes alguém se destaca mais? Porque você já viu aquele pai que tem vários filhos, mas sempre Gesiel, às vezes ele diz: porque meu filho tal é mais carinhoso, é mais próximo, é mais chegado do que o outro. Eu amo a todos, mas aquele lá é mais próximo, é mais íntimo. E na casa de Deus não é diferente. Todos nós somos filhos, só que tem filho que é mais íntimo, tem filho que é mais, deixa a água, irmão, tem filho que é mais próximo, tem filho que é mais íntimo. E quanto mais intimidade eu tiver com o papai, mais eu desfrutarei das bênçãos de papai. Agora deixa eu profetizar: esta casa viverá o sobrenatural, porque Deus está convidando, não 10%, não 50%, mas todos. Ele está dizendo: entra no secreto, que papai vai te encontrar, que papai está te esperando. Oh, glória! Pai nosso, que estás no céu. Então, espera aí. Para eu me relacionar com esse Pai, eu tenho que ter conexão com o céu. Porque o Pai está no... Um dia, em Cesareia de Filipe, Jesus vai fazer uma indagação. Olha, estão dizendo por aí que é João Batista, que é Elias, é o Messias. Mas para vocês, quem eu sou? Olha, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Pedro é aquele que teve altos e baixos, mas olha o que Jesus vai dizer: não foi nem o sangue e nem a carne quem tu revelou, senão o meu Pai que estás no céu. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Sabe por que você sabe o que você sabe? Porque você tem conexão com aquilo que está no céu. Porque só entende daquilo que é espiritual e vive aquilo que Deus tem quem tem conexão com o céu. Enquanto a gente viver conectado com a carne, conectado com este mundo, e quando eu falo de conexão, eu falo de sistema, eu não falo sobre trabalho, eu não falo sobre estudo, não. Eu te falo sobre os prazeres da carne. Enquanto eu estiver neste mundo apenas pensando nos prazeres da carne, apenas
apenas aceitando o que o pecado está me oferecendo, não tem como eu viver o que o Pai tem. Porque se eu quero viver o que o Pai tem, eu tenho que ter conexão com o céu, porque o Pai está no céu. E para quem tem conexão com o céu, o Pai que está no céu se revela nesta terra. Santificado seja o teu nome. Perceba, Jesus está dizendo que a nossa vida precisa esboçar que o nome dele é santo. Porque olha o verso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no... Agora o negócio pega, e eu estou pregando para jovem. Na terra como é no... Responda uma resposta simples. Quem tem que se adaptar ao estilo de vida um do outro, é a terra ao do céu ou é o céu ao da terra? É a terra ao do céu. E por que muitas das vezes a gente pensa que essa palavra tem que se adaptar ao meu estilo de vida? O estilo de vida desta palavra é o estilo de vida do céu. É de quem quer ir para lá. No céu é feita a vontade do Pai. Então Jesus está querendo dizer que se eu quero atrair a atenção de Deus, quando eu viver uma de oração, é necessário eu chegar diante do Pai e dizer: tu és meu Pai, eu tenho conexão com o céu, eu quero que a minha vida manifeste o teu nome, que é o teu nome, que ele é santo, que ele é poderoso, mas eu quero que a tua vontade se cumpra nesta terra, assim como é no céu. Ou seja, eu estou dizendo para Deus, eu sei que o céu, ele vive conforme ao estilo de vida que o Senhor quer, e da mesma forma como é no céu, eu quero viver nesta terra. Eu não quero viver pela minha vontade, eu quero viver pela tua vontade, porque mais importante que o meu sonho, porque mais importante que o meu desejo é a tua vontade. Será que você tem coragem? A partir de hoje dizer: Deus, anula as minhas vontades, para que eu possa viver a tua. A tua. É óbvio que tem alguns sonhos nossos que estão interligados à vontade dele, mas tem coisas que vão ter que ficar para trás. Tem coisas que vão ter que ser renunciadas para que eu possa viver a vontade dele. Porque servir aqui não é apenas frequentar culto, é entender que nesta terra eu represento o nome de Cristo como embaixador do reino dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os projetos do diabo contra a sua vida estão sendo repreendidos hoje. Em nome de Jesus Cristo, toda conectividade com a carne, toda conectividade errônea com a terra, com a sua própria vontade carnal, vão ser repreendidas hoje. Hoje você vai deixar aquela prática pecaminosa, hoje você vai deixar aquele pecado, porque de hoje em diante o que vai predominar na tua vida é vontade de nosso Pai que está nos céus. A partir de hoje, por onde você andar, se prepare, que as pessoas vão começar a dizer: olha aquele jovem, olha aquele rapaz, olha aquela moça, é só chegar perto dele que eu já sinto o céu, que eu já sinto a presença de Deus, que eu já sinto a presença do Pai. Aí olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então peraí, primeiro, porque Pai nosso, estás no céu,
santificado, seja feita a tua vontade. Está vendo que tudo tem prioridade lá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você lembra o que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar os céus, o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para quem entendeu que Ele é Pai, para quem entendeu que Ele é Pai meu, mas é Pai teu, e eu preciso viver em comunhão. Para quem entendeu que eu preciso ter conexão com o céu. Para quem entendeu que eu preciso manifestar que o nome dEle é santo nessa terra. Para quem entendeu que eu preciso viver a vontade dEle nessa terra, como o céu vive a vontade dEle. Para quem entendeu tudo isto, Ele está dizendo: o pão de cada dia, fica tranquilo, eu vou prover sobre a tua casa, eu vou prover sobre a tua família. Ele está dizendo: se você buscar o meu reino, as demais coisas eu vou acrescentar. Só que perceba, o pão nosso de cada dia. Sabe o que ele está falando? Fica tranquilo quanto o teu amanhã. Vive o teu hoje. Porque o teu amanhã Ele já preparou tudo. A única coisa que Ele está preparando é você. Porque Ele tem para você, já está tudo preparado. Ele preparou primeiro tudo que Ele tem para nós, para nos preparar para viver aquilo que já está preparado por Ele. Então fica tranquilo quanto o teu amanhã. Eu sei que às vezes bate um desespero, eu sei que às vezes a gente pensa que não vai dar, mas Ele está dizendo: apenas vive o teu hoje, porque o pão eu já enviei, amanhã eu já estou presente no teu amanhã. Como teve provisão ontem, teve provisão hoje. Como teve provisão hoje, haverá provisão amanhã. Eu preciso ministrar isso. Tem gente que chegou aqui preocupado com algumas causas, mas Jesus chegou aqui nesta casa para dizer: tranquiliza o teu coração, porque naquilo que você precisa, eu já estou lá. Oh, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele te sustenta. Ele cuida da sua casa. Eu tenho pregado isso, eu tenho ministrado para os jovens, eu creio. Tem muita gente que diz: essa geração é terrível. Não, mentira do diabo. Essa geração nossa tem ferramentas que outras não tiveram para a propagação do Evangelho de Cristo. Esta geração é uma geração forte. Infelizmente, sim, alguns estão enfraquecidos, mas eu tenho ministrado isto por onde eu tenho passado. Deus quer te fazer um jovem, uma moça, um rapaz cheio do Espírito de Deus. Priorize o céu, priorize a vontade do Pai, priorize a obra do Senhor. Não, eu não estou falando que é errado você sonhar com uma profissão, não. Eu estou falando para você priorizar o céu, porque eu creio que Deus levantará jovens do meio de nós para alcançar a todas as esferas do nosso meio, na medicina, na parte jurídica, na política, em todos os lugares. A igreja do Senhor estará presente, mas serão profissionais cheios do Espírito de Deus, pessoas que por onde passam manifestam o céu por intermédio de suas vidas. Agora o negócio pega e aperta. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você
sabia que você está se auto-sentenciando ao fazer esta oração? O Gesiel me fez um mal. A partir do momento que o Gesiel me fez um mal, eu não gostei, aquilo me feriu, aquilo me machucou. Eu olho para o Gesiel e digo, nunca mais quero nenhum contato, nunca mais quero ter nenhuma conexão. Perdão eu não libero, não perdoo. Aí eu chego para Deus e digo assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Sabe o que eu estou falando para Deus? Me perdoe das minhas falhas, na mesma intensidade que eu sei perdoar aqueles que falharam comigo me fazendo mal. E aí? Se Deus te perdoar na mesma intensidade que você sabe perdoar os outros que te fizeram mal, você entra no céu ou não? E isso é muito sério, porque olha, o versículo que não lemos, o verso 14, após já ter dito amém, porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Diego, eu não bebo. Diego, eu não fumo. Diego, eu não vou para balada. Diego, eu não frequento o lugar errado. Mas tem uma pessoa que me feriu. Tem uma mágoa, eu não libero perdão nem de jeito nenhum. Se Jesus voltar hoje, você fica. Porque Ele que disse, eu vou te perdoar dos teus pecados na mesma intensidade que você sabe perdoar aquele que te fez o mal. É por isso que Ele começa instruindo sobre a comunhão, Pai Nosso. Porque Ele é um Pai que perdoa todos aqueles que lhes fazem mal. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E lembrando que é o Espírito Santo, por intermédio do poder da palavra, que provoca arrependimento. Se alguém tem a capacidade de pecar contra o Espírito Santo, é porque já não tem mais nenhum temor e o Espírito Santo não opera nele. Mas o Pai te perdoa de pecados gravíssimos. E às vezes alguém te faz o mal, é só te olhar torto, é só dizer uma palavra. Você diz, a partir de hoje cortei relações. A partir de hoje não cumprimento, não olho na cara, não faço nada. Se Jesus voltar hoje, eu preciso pregar o que está na Bíblia, irmão. Porque inferno é real. Se Jesus voltar hoje, você não entra. Jesus veio hoje para dizer, libera este perdão, porque eu vou te perdoar na mesma intensidade que você perdoou, te fez o mal, mas me feriu, me machucou. O céu vale mais, a presença vale mais. Jesus chegou nesta casa para dizer, eu estou restaurando laços familiares, eu estou restaurando laços fraternais, laços de irmandade. Eu vou restaurar, porque o perdão será liberado. Você precisa ter um coração como o de Deus. É até por isso que o Evangelho de Deus se resume em duas colunas principais. Ame a Deus acima de todas as coisas, e amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. Porque se eu amar como Cristo me amou, terei capacidade de perdoar aquele que me fez um mal. E ele segue. Eu vou terminar. Mas, e não nos conduza, em algumas traduções, e não nos deixe cair em tentação, mas
livra-nos do mal. Jesus não está dizendo que o Pai trará tentações a vocês. O Pai não tenta ninguém, o Pai prova. O Pai permite provações para provar a tua fidelidade a Ele. Mas o Pai entende que é no meio das provações, pastor Gesiel, que a gente se desgasta. É no meio das provações que a gente fica debilitado. É no meio das provações que há uma vulnerabilidade em nós. E é no meio destas provações que o diabo tenta se aproveitar. As tentações da carne vêm, as tentações se manifestam, mas lembre-se que escrito está: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba que Jesus está dizendo: quando a tentação vier, peça ao Pai força, porque o Pai que permitiu a provação é o Pai que te dará força para resistir às tentações e fugir delas. Ter força para não cair, ter força para não pecar. Há um pregador, creio que muitos aqui conhecem, que obviamente foi uma referência para muitos de nós que estamos aqui. E eu ouvi muito ele falando que às vezes a gente diz: eu pequei porque eu estava fraco. E ele diz assim: mas o pecado é vitamina. O que te fortalece é Deus. Não é você cair na tentação. Se a tentação vier, foge dela. Se o diabo se levantar, resiste a Satanás. Lembrando que por mais que você esteja no meio da provação, há um Pai que está nos céus, que Ele te livrará de todos os maus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você ficar firme perto do Pai, com intimidade com o Pai é Deus, o Pai é Pai, para proteger aqueles que são os seus filhos. O diabo pode se levantar contra a tua casa, mas na tua casa a presença do Pai vai estar lá. O diabo pode se levantar contra a sua vida, mas na sua vida a presença do Pai vai estar. Eu vim pregar nesta noite que nenhuma tentação vai te derrubar, mas você vai fugir, vai resistir, e o Pai te dará força e te livrará de todos os males. Eu termino. Livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Há quem acredite que Jesus, ao indicar esta oração, está fazendo alusão àquilo que está em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, do verso 11 ao 14, que diz: tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque tudo que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vem de ti, e tu reinas sobre tudo, e na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer e dar poder a
todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a Ti e louvamos o Teu glorioso nome. Porém, quem sou eu e quem é o meu povo, para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Pois todas as coisas vêm de Ti, e que é Teu temos dado a Ti. Quando eu olho para o Pai e digo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, eu estou dizendo, eu entendi que Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Eu entendi que por mais que eu tenha um bom emprego, por mais que eu consiga um diploma em uma faculdade, por mais que o Senhor me use aqui nesta terra, a glória é Tua, o reino é Teu, o poder é Teu para todo sempre. Eu estou dizendo para ele, eu entendi que não há outro, só Tu és grande, só Tu és Deus, só Tu tens o poder e tudo pertence ao Senhor. Fique de pé comigo. Se você aprender a